Oi, meus queridos, paz do Senhor, povo lindo de Deus. Deus abençoe muito a sua vida. Eu quero falar um assunto muito sério, porém simples, mas muito sério. Porque deste assunto depende a vida das pessoas, depende a vida dos escolhidos, depende a vida de quem está dentro da igreja. Olha, irmãos, acontece muita coisa. Eu tenho 14 a 15, estou entrando nos meus 15 anos dentro da igreja. E se eu dependesse de um crente lá dentro da igreja, de um irmão lá dentro da igreja, de alguém lá dentro da igreja, que me amasse pelo que eu sou, pelo meu jeito, pela minha vida, um irmão, se eu dependesse disso, eu não tinha voltado para Jesus. Por causa de rejeição, ofensas, acusações, calúnias, divisão, panelinhas, há muita panelinha. Eu não sei como isso vai acabar, muito menos com um vídeo, muito menos com uma pessoa falando. Mas eu quero contar para você uma experiência, porque se isso tocar em você, se você for tocado ou tocada por isso, pela minha experiência, você pode não cometer o mesmo erro. Você pode não fazer a mesma coisa. As pessoas vêm para a igreja, elas vêm desraigadas, desamparadas. As pessoas vêm para a igreja, elas frequentam, elas visitam um ministério, muitas vezes do jeito que estão, de roupas curtas, de brincos, de colares, de maquiagem. Não que isso seja pecado, escute bem. Não é pecado. O pecado está na sua intenção. O pecado está na sensualidade. O pecado está na imoralidade. Mas a pessoa veio toda destruída do mundo. O seu dever e o meu dever é amar, é tratar bem, é tratar com carinho, é chamar para as orações, para as visitações, para os cultos nos lares. Não é rejeitar a pessoa porque ela é diferente de você. Não é rejeitar a pessoa porque ela não se veste, não fala, não anda igual a você. É claro que tem um tempo determinado por Deus, para todas as coisas. Por causa disso, eu quase joguei minhas meninas no meio da rua. Aliás, eu expulsei a Débora e a Camila de casa praticamente, porque elas foram obrigadas a sair de casa. Quando elas não estavam ainda na presença de Deus, apenas iam para a igreja e eu as rejeitava. A igreja que eu congregava na época, não vou dizer qual é, porque eu amo muitos irmãos da igreja, a igreja rejeitava a Camila e a Débora porque elas vestiam roupas curtas. Elas já melhoraram bastante, porque elas ainda tinham algumas manias ou vícios ou maneiras de viver da qual eu não concordava. Por causa de argola no nariz, por causa de uma tatuagem na perna que elas fizeram no mundo, eu a joguei nos braços de Satanás e a igreja concluiu isso. A igreja contribuiu com isso. A igreja também foi responsável por isso. Por não saber amar. Não pode cantar porque tá com roupa curta. Não pode ter uma oportunidade de falar um versículo porque ainda está ouvindo música do mundo. Não é você e nem eu que muda ninguém. Nós não mudamos na realidade das coisas, das situações. É com o nosso comportamento cristão de amar, abraçar, cuidar, que elas vão largar o mundo. Eles vão deixar o pecado. Você entende o que eu quero dizer? Eu tenho um exemplo muito lindo de um pastor lá em Brasília, da Igreja Poço de Água Viva, que colocou um rapaz ainda sendo homossexual para participar do grupo da mocidade. Ah, mas a igreja ficou toda impactada, toda alvoroçada, louca. Mas é um absurdo colocar um gay, uma bicha, né? Língua de trapo.
O papel de acusador não é meu e nem seu, é do diabo. Nós não temos que acusar ninguém porque ainda não estão santos, ou porque não é santo igual você, santarrão. Nós temos que abraçar essas pessoas. E a Camila e a Débora saíram de casa porque a minha vida era acusar, apontar, discriminar, ofender, criticar, xingar, falar mal. Ei! O dia que você não usar a sua boca para falar mal de ninguém, é 2 palmos de língua, é o dia que você está liberto e salvo. Porque aquele que perseverar até o fim que será salvo. O dever da igreja é amparar, é cuidar, é abraçar e não desprezar. Não chama para retiro, não chama para encontros, não convida para cantar nos grupos, porque ainda são do mundo. Você rejeita, o mundo abraça. É a mesma situação dos gays e lésbicas. Você maltrata porque tem o jeitinho, porque fala fino. Aí a igreja inclusiva inclui o pecador e também o pecado e não ensina eles a mudar. Ensina eles a pecarem, as igrejas inclusivas e contemporâneas. Ensinam eles que continuem do mesmo jeito, que Deus te ama assim mesmo. Quando a renúncia, né? Quando a rejeitar o mundo e o pecado, isso não existe nas igrejas inclusivas. E na igreja católica, a maioria das pessoas abre a boca e diz: eu sou católico. Por quê? Porque eu posso beber cerveja, eu posso fumar meu cigarro, eu posso usar uma pedrinha, fumar maconha. A igreja não fala nada, não diz nada. E na igreja é diferente. Se você quiser ir para a igreja evangélica, você tem que mudar. Você tem que caminhar conforme a igreja de Cristo, abandonando as práticas, sendo nova criatura. Mas não é do dia para a noite, nem da noite para o dia. Há coisas que Deus faz, mas tem coisas que você precisa fazer. Mas esse vídeo aqui é um alerta, é para alertar a igreja, para abraçar as pessoas e não deixarem elas saírem da igreja. Visitar, amparar, ligar, perguntar, se preocupar. Já fez isso hoje? Já fez isso? Já ligou para o irmão que está 5 cultos sem a presença dele? Já ligou para a irmãzinha que não cantava mais? Já ligou para os irmãos que você viu nos batidão e nos proibidão? Você não abraça, você não beija, você não cumprimenta, você não trata bem. O diabo abraça. O mundo oferece um monte de pratos e eles fracos. Jesus disse: sede compadecentes, sede com paciência. Carregar o fardo. Gálatas diz carregar. No livro de Gálatas diz assim, carrega os fardos uns dos outros. Sede pacientes com os mais fracos na fé. Mas hoje não. Eu fui buscar de volta as meninas em Brasília e estou tendo paciência com elas. Com cabelo, com maquiagem, com roupa, com comportamento, com vestimenta, com falar, com caminhar, com andar. Eu não mudo ninguém, você não muda ninguém, nós não mudamos ninguém. Quem convence o homem do pecado e da justiça é o Espírito de Deus. É o Espírito Santo. Jesus abraça e Jesus é o nosso advogado. 1 João 3 fala isso. Então eu vivia tratando mal, ofendendo ela com palavras torpes. Eu criticava, humilhava. É claro que a pessoa sai da igreja. Ei, o papel de acusar não é meu e nem seu, é do diabo. Ame, pois eu com meu comportamento expulsei as minhas meninas de casa. Me senti mal, me senti culpado. No fundo a gente sabe que pode fazer melhor. Amém? Fica com essa mensagem no seu coração. Abrace o pecador, abrace a ovelha perdida. Ajude ela a tirar os carrapichos, ajude elas a andar no caminho com amor, com gratidão e com afeição. Beijo no coração.